E aí, galera, beleza? Então hoje a gente vai fazer a aula 13, que é a segunda parte de ligação covalente. Qual que é a ideia dessa aula? A partir de fórmulas moleculares, a gente vai construir fórmulas eletrônicas e estruturais. Só que eu vou mostrar uma abordagem para vocês, que a gente utiliza aqui no ângulo, que é diferente da abordagem tradicional, que geralmente vocês veem assim na sua vida acadêmica pregressa lá no colégio, né? Existe um termo que às vezes você está acostumado a utilizar, que é ligação dativa. Mas esse termo ele é bastante antigo e ele não aparece mais nos principais vestibulares. Eu vou te mostrar que essa ligação, que às vezes é chamada de dativa, ela é uma ligação covalente comum, como qualquer outra. Beleza? Então eu vou te mostrar uma abordagem que vai te ajudar a construir as principais estruturas. E aí depois lá no cantinho eu comparo com essa abordagem que você está acostumado. Então qual que é a ideia da aula de hoje, né? A ideia da aula de hoje é, a partir de uma fórmula molecular dada, a gente constrói uma fórmula estrutural. Beleza. Então, eu vou começar com uma molécula tradicional que você já sabe construir, que eu te mostrei na última aula, só para você pegar a manha. Vamos supor que pedissem para a gente a estrutura da amônia. Então, ele deu a fórmula molecular da amônia. Você vai dividir o procedimento em duas partes. Você vai colocar aqui em cima o número de elétrons que cada átomo precisa para estabilizar. Então, estabilizam nitrogênio e hidrogênio. E aqui embaixo, a gente vai colocar quantos elétrons cada átomo possuem na camada de valência. Então, quanto eles possuem. Então, também aqui, nitrogênio, hidrogênio. Então, o nitrogênio, ele segue a regra do octeto. Ele fica estável com 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca aqui. Ele precisa ter 8 para estabilizar. Como tem só um nitrogênio na estrutura, fica 8 vezes 1, 8 elétrons. Agora, o hidrogênio, ele se estabiliza seguindo a configuração eletrônica do hélio. Então, ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Como são 3 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 elétrons. Então, 8 elétrons mais 6 elétrons, aqui dá um total de 14 elétrons. Agora, o nitrogênio ele é do grupo 15 ou família 5A da tabela periódica. Como é que você pode saber o número de elétrons da camada de valência? Ou você lembra o grupo ou a família que o elemento pertence, ou você pega o número atômico na tabela e faz a distribuição eletrônica. Só que na boa, galera, no momento, assim, nessa aula, você já deve lembrar que o nitrogênio é do grupo 15 ou família 5A. Então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Como tem um nitrogênio na amônia, 5 vezes 1, 5. Agora, o hidrogênio, ele tem um elétron só, né? Então, vezes 3, 3. Então, ó, 5 elétrons mais 3 elétrons, 8 elétrons. Agora, para a gente saber o número de ligações que vai ocorrer entre os átomos, a gente faz a diferença do estabiliza menos o possui. Porque isso é o que ele tem, isso é o que o conjunto precisa. Então, 14 menos 8, 6 elétrons. Então, 6 elétrons corresponde a 3 ligações. Lembra que cada parzinho de elétrons compartilhados corresponde a uma ligação. Então, para montar a estrutura, você faz assim. Pega o nitrogênio, que é o átomo central, coloca lá. Distribui os hidrogênios de maneira simétrica. Não precisa se preocupar com a geometria correta. Quando o cara pede só a fórmula estrutural, a gente não precisa fazer na geometria correta. Depois a gente vai estudar a geometria. E aí, entre os átomos, tem que ter 3 ligações. Então, ó, 1, 2, 3. Percebe? É basicamente ligue os pontos. Agora, para você saber o número de elétrons não compartilhados no nitrogênio, basta você completar o octeto. Ó, 2, 4, 6, 8. Então, o nitrogênio vai ter um parzinho de elétrons não compartilhado. Então, no total, tem 2, 4, 6 elétrons compartilhados. Cada tracinho são 2 elétrons.
e um parzinho de elétrons não compartilhado. Legal? Aí você fala assim, pô, professor, mas parece muito trabalho tudo isso para fazer a amônia. É verdade. A gente fez a amônia na aula passada e fazia direto a partir do compartilhamento de elétrons entre os átomos. Só que eu fiz esse exemplo só para você esquentar e para você pegar a manha e para você ver que dá certo. Agora, a gente vai usar essa estratégia para fazer moléculas mais complexas, que às vezes fica difícil de você prever a estrutura só pensando no compartilhamento direto. Um exemplo mega importante para o vestibular é o monóxido de carbono, CO. Sabe por quê? Imagina que eu faça a seguinte pergunta para você, né? Quantas ligações o carbono faz? Provavelmente você memorizou lá do seu curso de Química Orgânica que o carbono faz 4 ligações. E aí você grava isso na sua cabeça como se fosse uma regra. Ele vai fazer sempre 4 ligações. E aí, quando eu pergunto para vocês quantas ligações o oxigênio faz, geralmente vocês respondem 2 ligações. Porque esse número de ligações fixo acaba ficando na nossa cabeça devido à química orgânica. E aí a gente às vezes não consegue entender algumas estruturas que, apesar do octeto estar completo, o número de ligações vai ser diferente do esperado e beleza, a estrutura continua sendo estável. Só que com essa abordagem, a gente consegue visualizar isso ocorrendo. Então saca só, ó. Coloca lá, estabilizam. Então põe carbono e oxigênio. E aqui possuem na camada de valência. E coloca lá. Carbono, oxigênio. O carbono, ele segue o octeto. Ele estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. 8 vezes 1 carbono na estrutura, 8. O oxigênio também segue o octeto. Estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. 8 vezes 1 oxigênio, 8. Então dá um total de 16 elétrons para a molécula para estabilizar. Agora, o carbono ele é do grupo 14 ou família 4A. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. 4 vezes 1, 4. O oxigênio é do grupo 16 ou família 6A. Então tem 6 elétrons na camada de valência. 6 vezes 1, 6. Então 6 mais 4, 10 elétrons. O número de ligações que vai ser realizado é a diferença entre o número de elétrons que precisa para estabilizar e o número de elétrons que já estão presentes na camada de valência. Então 16 menos 10 dá 6 elétrons. Cada 2 elétrons é uma ligação. Então 6 elétrons, 3 ligações. Ah, professor, então vai ter 3 ligações entre carbono e oxigênio? Exatamente. Coloca lá o carbono, o oxigênio e 3 ligações. 1, 2, 3. Ah, professor, mas o carbono não faz sempre 4 ligações? Na maior parte dos compostos, sim. Mas no monóxido de carbono ele faz 3. O oxigênio não faz sempre 2 ligações? Na maior parte dos compostos ocorre isso mesmo, sim. Mas aqui ele faz 3 ligações. Ah, professor, mas está com o octeto completo? Está com o octeto completo. Porque, ó, cada tracinho são 2 elétrons. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então, o monóxido de carbono ele é C-AAO. Essa é a estrutura dele. Se pedissem pra gente a fórmula eletrônica aqui, ou fórmula de Lewis, era só trocar o parzinho de elétrons, né, o tracinho, pelo parzinho de elétrons compartilhados. Se você representar os elétrons da camada de valência aqui, compartilhados, seria a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Aqui também. Se pedisse pra gente a fórmula eletrônica, é só trocar cada tracinho pelo parzinho de elétrons compartilhados. Eu sei que você está achando estranho esse jeito que eu fiz, eu tô ligado. Você deve estar se remoendo aí na frente do computador,
pensando que o carbono tem 5 elétrons na camada de valência. Mas não é isso. Essa abordagem ela é uma abordagem mais completa, no qual a gente vai entender os elétrons como se fossem elétrons da molécula, e não somente de cada átomo. A ideia é a seguinte. Imagina a seguinte analogia. Uma vez que os átomos vão se ligar entre si, é como se, antes da ligação, eles pegassem os elétrons da camada de valência deles e depositassem num mesmo saco, num saco de elétrons. Então agora os elétrons são elétrons da molécula. E a gente vai distribuir esses elétrons na molécula de modo que todos os átomos fiquem estáveis. Então é uma abordagem mais complexa e mais completa, porque ela se relaciona com a estrutura molecular e consegue ajudar a gente a prever esse tipo de caso, sem ficar pensando muito na particularidade, a partir de uma estratégia única. Como que você está acostumado a ver o monóxido de carbono ser formado? Ó, vamos aqui no cantinho. Geralmente, a abordagem utilizada é a abordagem datativa, que é assim. Carbono, oxigênio. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Primeiro compartilha 2 parzinhos para estabilizar o oxigênio. Aí, geralmente, a pergunta que vinha depois disso é: o oxigênio está estável? Ó, 2, 4, 6, 8. E o carbono tem 2, 4, 6, precisa de 2. Então a gente pegava um parzinho do oxigênio e jogava para o compartilhamento. E aí você estava acostumado a representar dessa maneira, com uma setinha. Só que isso aqui é extremamente ultrapassado e não recomendado, percebe? Então, caso você queira fazer a abordagem datativa, você faz. Só que faz as ligações covalentes todas da mesma maneira, sempre representando pelo tracinho. Só que o monóxido de carbono é uma molécula pequena. Conforme a molécula vai aumentando de tamanho, vai tendo cada vez mais complexidade, fica cada vez mais fácil a gente seguir essa abordagem. Quer ver? Uma molécula que caiu recentemente nos vestibulares, que confundiu a galera, foi o ozônio, O3. Como é que a gente faz o ozônio? Ó? Estabiliza, número de elétrons que o átomo precisa para estabilizar, e possuem. Quantos elétrons os átomos já possuem na camada de valência. O oxigênio estabiliza com 8 elétrons. Vezes 3 oxigênios, 24 elétrons. O oxigênio ele possui 6 elétrons na camada de valência. Vezes 3 oxigênios, 18 elétrons. 24 elétrons menos 18 elétrons dá um total de 6 elétrons. 6 elétrons são 3 ligações. Então, como é que seria a estrutura do ozônio? Ó, você vai ter 3 átomos de ozônio e deve ter 3 ligações entre eles. Então, 1, 2, 3. E aí vai uma dica importante. Você não deve fazer o ozônio como uma molécula cíclica. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, lá em química orgânica, que essas estruturas cíclicas e pequenas são altamente instáveis, não estáveis. E elas tendem a abrir, tendem a estourar. Então o ozônio não é assim. Professor, como é que eu ia saber? Não ia, eu estou te contando, percebe? Né? Essa que é a ideia. Então você vai construir o ozônio dessa maneira. Professor, mas os átomos de oxigênio estão estáveis? Sim. Para você verificar isso, é só completar o octeto. Para esse oxigênio aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Para esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. E para esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. Ah, professor, mas o oxigênio não faz sempre 2 ligações?
Não, isso é comum na maior parte dos compostos. Mas no ozônio, ó, tem oxigênio fazendo 2 ligações, tem oxigênio fazendo 3 ligações e tem oxigênio fazendo 1 ligação. Legal, né? Você pode colocar essa ligação dupla aqui ou aqui, tanto faz. O ozônio, ele apresenta uma estrutura que é chamada estrutura de ressonância. Ó, a ligação simples que se forma, a gente chama de ligação sigma. Essa ligação aqui, a gente chama de ligação π. O que é a ressonância, né? A ressonância é quando os núcleos dos átomos permanecem na mesma posição, só que os elétrons da ligação π podem transitar de posição. Então a gente pode passar os elétrons da ligação π para cá. E a gente tem 2 estruturas possíveis para o ozônio. Essa ou essa. São equivalentes. Ou a gente pode representar essas 2 estruturas numa só, que é o chamado híbrido de ressonância. No caso do híbrido de ressonância, vou fazer aqui embaixo, galera. Ó. Você representa as ligações simples totalmente formadas e as ligações π semiformadas, indicando que elas estão transitando entre essas 2 posições. Isso aqui é um ponto um pouquinho mais complexo, mas que pode aparecer em alguns vestibulares. Então, esse aqui é o chamado híbrido de ressonância. Na verdade, galera, de maneira análoga ao que a gente vai ver para o benzeno, essa ligação π ela não fica numa posição fixa, né? Ela transita entre os 2 átomos de oxigênio. Então, isso aí é uma análise mais refinada do ozônio. Ó, sabendo fazer o ozônio, a gente sabe fazer também o SO2, o dióxido de enxofre. Porque percebe que o enxofre e o oxigênio são da mesma família, né? Grupo 16. Então como é que ficaria o SO2? Vou fazer aqui, ó. Estabilizam SO e possuem na camada de valência SO. Então, o enxofre, ele estabiliza com 8 elétrons. Segue o octeto. 8 vezes 1, 8. O oxigênio também pode estabilizar com 8 elétrons. 8 vezes 2, 16. Então, 16 mais 8, 24 elétrons. Beleza? Possuem, o enxofre possui 6, vezes 1, 6, na camada de valência. O oxigênio possui 6, vezes 2, 12. 12 mais 6, 18 elétrons. 24 menos 18 dá um total de 6 elétrons. 6 elétrons são 3 ligações. Agora, vamos colocar o enxofre como o átomo central, porque aparece uma única vez. Vou fazer aqui embaixo, ó. Enxofre, coloca os oxigênios de maneira simétrica. Eu estou colocando já na geometria adequada, porque depois a gente vai discutir geometria molecular, e as moléculas que aparecem são sempre as mesmas. Então a gente já estou encaminhando sua mente lá para o resultado final. Mas não tem a necessidade de você fazer isso se não for pedido. Então, 3 ligações, ó. 1, 2. E a terceira ligação pode ser aqui ou aqui, tanto faz. 3. De maneira análoga ao ozônio. Vamos completar o octeto, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. A gente pode ter a mudança da posição da ligação π. Ó, ligação sigma, ligação sigma, ligação π.
Então a gente pode ter uma outra forma de ressonância. Ou, se a gente quiser representar as duas formas simultaneamente, a gente põe as ligações simples totalmente formadas e as ligações πs semiformadas. Então esse aqui seria o híbrido de ressonância. Esse é o híbrido de ressonância. Tô zoando. Ó, só pra você acordar aí, né? Então, ó, moçada. CO, O3, SO2. Agora, vamos fazer algumas moléculas mais complexas para você pegar a manha. E aí, algumas delas, eu já vou indicar aqui, que na hora que eu pedir para você dar um pause para fazer os exercícios, depois você fica olhando aí a lousa, porque as respostas vão estar na lousa, né? Para você treinar. Saca só, então, moçada, ó. Então, agora essa aqui, ó. SO3, trióxido de enxofre. Então a gente fez o dióxido de enxofre. Vamos fazer agora o trióxido de enxofre. Mesma coisa. Separa em estabiliza. E possuem. Na camada de valência. Percebe que o procedimento é sempre o mesmo, é repetitivo mesmo, galera. Ó, estabiliza. O enxofre estabiliza com 8, vezes o enxofre na fórmula, 8 elétrons. O oxigênio estabiliza com 8, vezes 3, 24 elétrons. 24 elétrons mais 8 elétrons, 32 elétrons, né? Possuem 6 vezes 1, 6 elétrons. E o oxigênio, 6 vezes 3, 18 elétrons. Então, 18 elétrons com 6 elétrons, 24 elétrons. Faz um menos o outro, galera. 32 elétrons menos 24 elétrons dá um total de 12 elétrons. 12 elétrons corresponde a... 32 dá 8 elétrons. Ô, professor, você é burro, hein? Ó, 32 vezes 24 dá 8. Ainda bem que eu percebi aqui, né? 8 elétrons dá 4 ligações. Então se liga, moçada, ó. Coloca o enxofre como átomo central. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Enxofre como átomo central. E distribui os oxigênios de maneira simétrica. Precisa ter 4 ligações, ó. 1, 2, 3. E aí a quarta ligação, você vai colocar aqui, aqui ou aqui. Tanto faz. Vou colocar aqui, ó. 4. Ah, professor, tá meio estranha a fórmula. Mas ela é assim mesmo, né? Ela parece estranha para você, porque você está habituado com aquele número de ligações fixos. Ó, enxofre. 2, 4, 6, 8. Tá estável. O oxigênio aqui. 2, 4, 6, 8. Tá estável. 2, 4, 6, 8. Tá estável. E 2, 4, 6, 8. Tá estável. Ah, professor, pode ter as formas de ressonância aqui também? Pode. Saca só, moçada, ó. Aqui, você tem tanto os elétrons da ligação sigma, que é a ligação simples, como os elétrons da ligação π. Vamos fazer de cabeça, ó. Essa ligação π, ela podia estar aqui, aqui ou aqui, né? Qualquer uma das formas de ressonância seria equivalente. Ou seja, o híbrido de ressonância seria assim, assim, assim. E a ligação π semiformada, indicando que esses elétrons poderiam transitar entre todas as estruturas. Esse seria o híbrido de ressonância. Galera, agora eu vou fazer para vocês as fórmulas dos ácidos, né, dos principais ácidos. Que depois o Robson também vai usar lá no setor C, né?
Vamos relacionar lá com o setor C. Então, saca só. E aí aqui, galera, é aquilo que eu te falei, que eu já vou encaminhar para vocês a resolução dos exercícios de sala. Então, imagina que pedisse para você fazer o HNO3 e a partir do HNO3 a gente tivesse que fazer o ânion, o NO3 menos 1. Isso aqui ocorre pela saída do H+, lá na ionização do ácido. Tem duas maneiras de você fazer o ânion, que a gente vai discutir. Ou você faz primeiro o ácido e remove o H+, ou dá para fazer o ânion nessa estratégia direta também. Vou primeiro fazer a partir do ácido. Professor, essa molécula é muito grande. Você vai errar na frente da gente aqui no vídeo. Vai ficar na internet, você vai passar vergonha. Relaxa, ó. Tranquilidade no olhar, percebe? Serenidade. Eu vou seguir a estratégia e vai dar certo. A única chance de dar errado é se eu errar a conta aqui, beleza? Mas não na estratégia. Então vou fazer com calma, ó. Então, ó, filhote, se liga. Estabiliza. H, N, O, na manha. Possuem, have, né? In the valence shell. Vai que alguém dos Estados Unidos está acessando a aula, percebe? O cara vai prestar Harvard, ele precisa preparar ele também. Ó, coração. O hidrogênio estabiliza com 2. 2 vezes 1, hidrogênio, 2. O nitrogênio estabiliza com 8. 8 vezes 1, 8. O oxigênio estabiliza com 8. Vezes 3, 24. Professor, tem muito elétron aí, você vai errar. Relaxa, mano. Ó. 8 mais 2, 10, mais 24, 34. Beleza? Agora possuem, have. The nitrogen, one electron, né? Ó. Vezes 1, 1. The nitrogen, 5 electrons, times 1, 5. The oxygen, 6 electrons, times 3, 18. 18, né? Ó. Então, 5 mais 1, 6, mais 18, 24 elétrons. Professor, para por aí, você vai errar no vídeo. Se liga, malandro, ó. 34 menos 24, 10 elétrons. Cada 2 elétrons é uma ligação. Então, 10 elétrons, 5 ligações. Pega o nitrogênio, que aparece uma única vez, e coloca como átomo central. O hidrogênio nunca vai ser átomo central, né? Então, ó, nitrogênio. Distribui os oxigênios de uma maneira simétrica, de uma maneira que te ajude a desenhar. E lembra que no caso do ácido, o hidrogênio que é ionizável é o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, escolhe um dos oxigênios para colocar o hidrogênio. Podia ser aqui, aqui ou aqui. E agora, mano, virou ligue os pontos. 5 ligações, certo? Ó. 1, 2, 3, 4. E a quinta ligação vai para o átomo central. Só que aí, vou te dar uma informação que você precisa saber. Se o oxigênio estiver ligado ao hidrogênio, ele não vai fazer essa ligação a mais. Então a gente vai escolher um desses 2 oxigênios que estão ligados ao nitrogênio. Beleza? Então pode colocar aqui ou aqui. Vou colocar aqui. Então esse é o HNO3. Percebe? Se você for fazer a abordagem tradicional de distribuir os átomos, contar todos da camada de valência, fazer os parzinhos, é mó rolê. Tanto que no colégio, às vezes você tinha dificuldade de fazer essas estruturas, que eu tô ligado, né? Agora vamos completar o octeto. Ó, 2, 4, 6, 8. O nitrogênio está estável, ó. 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio, 2, 4, 6, 8. E aqui, 2, 4, 6, 8. Ah, professor, e o ânion? O ânion a gente faz removendo o hidrogênio, removendo o H+.
Ó, lembra que esse tracinho representa um parzinho de elétrons compartilhado. A gente viu lá na aula de propriedades periódicas que o oxigênio ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esse oxigênio ele pode atrair esse par de elétrons para si, e o hidrogênio sai na forma de H+, que é a ionização. Se o oxigênio atrair o par de elétrons, fica assim, né? NO, O, dupla O. E aí esse parzinho de elétrons ficaria com ele. Ó que da hora. Não é da hora isso aqui, galera? Você não tá em choque aí assistindo a aula na sua casa? Chamou o pessoal pra ver também? Então, ó, tchutchuco. Só que aqui ele tem uma carga negativa, então NO3 menos. Ah, professor, beleza. Mas se você fizer essa estratégia pro íon, dá certo? Dá. Quer ver? Você acha que eu iria te enganar? Então se liga, ó. Pro íon, hein? Outro modo. Estabiliza. NO. Agora só pro íon, né? Só pro NO3 menos. Possui. Na camada de valência. NO. Ó, o nitrogênio estabiliza com 8. 8 vezes 1, 8. O oxigênio estabiliza com 8. Vezes 3, 24. Dá um total de 32. Possui 5 vezes 1, 5. E o oxigênio possui na camada de valência 6. Vezes 3, 18. 18 mais 5, 23. Aí você fala, ah lá, professor, se ferrou. Falei pra você que ia dar errado, professor. Você é muito burro, professor. Fica inventando umas coisas pra fazer aí, ó. Deu número ímpar. E agora? Não vai dar pra ter os parzinhos. Lógico que dá, se liga. Em nenhum momento aqui, eu considerei a carga, que é menos 1. Então, se a carga é negativa, quer dizer que ele possui um elétron além desses que eu contabilizei. Então, antes de fazer a diferença, você soma esse elétron aqui. 23 mais 1 elétron, 24 elétrons. Percebe? Porque a carga é negativa. Então, você tem que somar um elétron no possui. Não no estabiliza. O estabiliza é fixo. Tem que somar um elétron no possui. E aí, quando você fizer a diferença, tchutchuco, se liga, ó. 32 menos 24, 8 elétrons. 8 elétrons, 4 ligações. Olha lá. 1, 2, 3, 4 ligações. É a mesma estrutura, você faz a mesma coisa. Só que você coloca a carga menos aqui, do lado de fora, para indicar que é um ânion. Percebe? Dá para fazer ácidos maiores também. Ó. H2CO3. A partir do ácido carbônico, a gente pode obter o bicarbonato, que é quando perde um H+, ou pode obter também o carbonato 2-, que é quando perde 2 H+. Se você quiser, galera, nesse momento, antes de eu fazer aqui, você pode dar um pause no vídeo e tentar fazer. Certo? Né? Você pode falar, vou tentar fazer então, professor. Para depois você tentar fazer os exercícios de sala. Quer ver? Vou até fazer uma pose para você fazer o exercício. Beleza? Dá um pause aí para tentar fazer. Ó. Agora podemos continuar fazendo. Se liga. Ó, estabiliza. Stabilize. Hydrogen, carbon and oxygen. Until have. Possuem. In the valence shell. Hydrogen, carbon and oxygen. Se liga, filhote, ó. Vamos. Estabiliza. 2. 2 vezes 2, porque são 2 hidrogênios, 4. Estou fazendo para o ácido, né? Carbono estabiliza com 8. 8 vezes 1,
8. Oxigênio estabiliza com 8. 8 vezes 3, 24. Vamos somar agora, ó. O professor tem muito elétron, você vai errar. Relaxa, mano. Ó, 8 mais 4, 12. 12 mais 24, 36. Professor, cuidado, vai dar errado. Ó, possui o hidrogênio 1 vezes 2, 2. Carbono possui 4 na camada de valência. Vezes 1, 4. E o oxigênio possui 6 na camada de valência, vezes 3, 18. Vamos somar. Vamos somar. Vamos somar, vamos somar, vamos somar. Ó. 6 mais 18, 24. 36 menos 24, 12 elétrons. 12 elétrons são 6 ligações. Certo? Se manca, ó. Então, o carbono aparece como átomo central. Distribui os oxigênios de uma maneira simétrica e de modo que te ajude a fazer. Como são 2 hidrogênios, um hidrogênio em cada oxigênio. Escolhe isso. Não vou colocar aqui em cima porque vai ficar meio zoado o desenho, mas poderia ser. 6 ligações agora? 1, 2, 3, 4, 5. E lembra que eu te falei? Quando o oxigênio estiver ligado ao hidrogênio, já está certinho. Não vai colocar uma ligação a mais. 6. Então esse é o ácido carbônico. Percebe? É liga os pontos. Quando você brincava de liga os pontos lá no gibi, quando você era pequeno, você estava treinando para isso, na verdade. Sacou? Não tem trabalho a mais. Ah, professor, beleza. Mas e o bicarbonato e o carbonato? Ó. Se a gente remover um H+, daria origem ao bicarbonato. Então o bicarbonato seria assim, por exemplo. E a carga dele é -1. Se remover mais um H+, ó. Se remover mais um H+, aí dá origem ao carbonato. Beleza? Vai ser a carga dele 2-. Então removi o carbonato e removi o H+, deu origem ao bicarbonato e depois ao carbonato. Né? Lembrando que a gente está sempre arrancando esses elétrons aqui que fazem parte da ligação. Ah, professor, tem mais exemplo aí para fazer? Tem sim. Ó, só pensando. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então eu estou primeiro arrancando, por exemplo, esse hidrogênio. E na segunda remoção, estou arrancando aqui. Se o cara te der isso aqui e pedir só o número de elétrons compartilhados ou não compartilhados, só você contar. Compartilhados, ó, 2, 4, 6, 8. Cada tracinho são 2. Não compartilhados, só completar o octeto. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. E aqui 2, 4, 6, 8. Beleza? Vamos lá, galera. Mais exemplos para vocês aí. Até o final. A ideia é que você consiga treinar, né, e fazer esses exemplos. Os exercícios de sala são a mesma coisa. Depois eu vou subir para vocês no Anglo Box o gabarito do exercício de sala, mas está na lousa já aqui para você fazer, né? Então, galera, ó, a gente vai fazer agora o H3O+, que é o hidrônio, caiu na FUVEST. E vai fazer também o amônio depois, que é análogo ao hidrônio. E depois eu termino com outros 2 exemplos, né? Beleza? Então tem 2 maneiras de você pensar no hidrônio. Uma maneira é que vocês viram lá em ionização. Você pode pensar que o hidrônio é formado por uma molécula de água que vai capturar um H+ do meio. Aí o oxigênio usa um parzinho de elétrons para capturar o H+, e daria origem ao hidrônio, que depois a gente vai ver lá na frente que ele tem uma geometria piramidal. Não precisa se preocupar com isso agora. O amônio, galera, de maneira análoga, você pode pensar assim, que ele vem da amônia que capturou um H+.
agora aqui, mais H+. A amônia pode usar esse parzinho de elétrons aqui, que é o chamado par de elétrons quelante, para capturar um H+. Depois a gente vai ver lá na aula de geometria, que isso aqui vai ter uma geometria tetraédrica. Esse aqui é o amônio. Legal? Professor, se fizer a estratégia que você mostrou, dá certo? Sim. Eu vou fazer só para um deles, beleza? Para depois você fazer para o outro. Então escolhe aí, qual que você quer que eu faça? Hidrônio ou amônio? Senti que vocês falaram hidrônio, né? Beleza? Então eu vou fazer para o hidrônio e aí vocês fazem para o amônio. Saca só. Estabiliza HO. Possuem in the valence shell HO. Ó, o hidrogênio estabiliza com 2. 2 vezes 1. 2 vezes 1 nada, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6. O oxigênio estabiliza com 8. 8 vezes 1, 8. 6 mais 8, 14 elétrons. Possui 1 vezes 3, 3. O oxigênio, 6 vezes 1, 6. 9 elétrons. É só assim, professor, se deu mal. Se deu mal, professor, você é muito burro. Ó lá, deu ímpar de novo. Mas se liga, malandro. Ó, eu não mostrei pra vocês que quando era um ânion, você somava um elétron a mais, não possui? Pensa, se tem um elétron a mais, você soma um elétron a mais, não possui. Então, se é um cátion, a gente vai tirar um elétron do possui. Em vez de ficar 9 elétrons, ficaria 8 elétrons. E aí que você faz a diferença. 14 menos 8, 6 elétrons. Então, 6 elétrons corresponde a 3 ligações. 3 ligações. Colocaria o oxigênio como átomo central. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. Make the bonds. Completa o octeto do hidrogênio. E é um cara positivo, né? Legal? Então agora, galera, para finalizar, 2 exemplos rapidinho e a gente termina essa aula, beleza? Lembrando que o gabarito de sala tá na lousa, na verdade, só que eu vou subir depois lá no Angulo Box para vocês, tá? Não precisa ficar preocupado. Galera, H2SO4. E depois vamos fazer o SO4 2-, removendo o H+. Provavelmente, nesse momento da aula, você já está passando o vídeo no YouTube com a velocidade dobrada, né? Você já deve ter pegado a manha já. Mas, ó, então vamos lá. Estabiliza. Hydrogen, sulfur, oxygen. To have. Possuem. Hydrogen, sulfur, oxygen. Então, 2 vezes 2, 4. Enxofre. É 8, né? 8 vezes 1, 8. O professor vai errar, hein? Oxigênio. 8 vezes 4, 32. Então, 8 mais 4, 12, mais 32, 44 elétrons. Ixi, professor, você vai errar. Relaxa, ó. Possui. Hydrogen, 1 times 2, 2. Sulfur. Vai ficar 6 times 1, 6. And the oxygen, 6 times 4, 24. Soma tudo, 32. 44 menos 32, 12 elétrons. 12 elétrons corresponde a 6 ligações. Beleza. Ó, galera, vou apagar aqui o ácido carbônico, né? Você já aprendeu como é que faz, certo? Tá no seu caderno aí, ou naquele papel de pão que você usa para anotar a teoria, né? Então, ó, enxofre é o átomo central. Enxofre.
distribui os oxigênios de maneira simétrica. Ah, ó lá. E aí, 2 hydrogens. Pode colocar em qualquer posição aqui, certo? Qualquer duas posições. Vou colocar nas extremidades para ficar mais bonitinho. Olha lá, 6 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe, mano? Não tem erro. Tá ligado? Ligue os pontos. Vamos completar o octeto, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então esse é o ácido sulfúrico. Agora, eu preciso te contar uma coisa, que é melhor você fechar as outras abas aí que estão abertas, se você não está prestando atenção, né? Total. O enxofre, ele é um elemento do terceiro período da tabela periódica. Galera, elementos do terceiro período, da terceira linha horizontal em diante, eles podem sofrer um fenômeno que a gente chama de expansão do octeto, que é a expansão da camada de valência. Isso caiu ano passado no Enem, inclusive. Ou seja, o enxofre ele pode acomodar mais de 8 elétrons na camada de valência. Não que você precise representar dessa maneira, mas você precisa saber reconhecer. Então pode ser, galera, ó, que o oxigênio coloque mais um parzinho para o compartilhamento. E aí o enxofre ele pode acomodar até 12 elétrons na camada de valência. Então pode ser que o ácido sulfúrico apareça assim, ó, com 12 elétrons na camada de valência. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aí a gente pode representar o ânion sulfato ou assim, com uma ligação só. Ou assim, que é até mais comum, com as duplas. Professor, como é que eu ia saber isso? Não ia, percebe? Estou te contando. Essa aqui é a minha função aqui, né? Então o enxofre ele pode sofrer expansão da camada de valência e acomodar até 12 elétrons na camada de valência. Nas próximas aulas de geometria molecular, a gente vai retomar essa ideia também. Agora o último, galera, ó. H3PO4. Ácido fosfórico. H3PO4, aí eu vou deixar como desafio para você obter o fosfato PO4 3- pela saída dos hidrogênios. Ó, estabiliza HPO e possuem HPO. Hidrogênio estabiliza com 2. 2 vezes 3, 6. Fósforo pode estabilizar com 8. 8 vezes 1, 8. Oxigênio estabiliza com 8 vezes 4, 32. Então, galera, dá um total de 46 elétrons. Agora possuem na camada de valência 1 vezes 3, 3. Fósforo, grupo 15, família 5A. 5 vezes 1, 5. Oxigênio, 6 vezes 4, 24. Então dá 8. 8 mais 24, 32. Então 46 menos 32 dá 14 elétrons. 14 elétrons, 7 ligações. Antes de eu fazer, dá um pause aí e tenta fazer, né? Ó, até fazer outra pose para você. Agora, continuando, se liga, filhote. Fósforo, oxigênio, 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 oxigênio. 4 oxigênios. No caso dos ácidos, os hidrogênios ligados ao oxigênio. 7 ligações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fala a verdade, por um momento você achou que não fosse dar certo, né? Mas tá aí. Se você colocar os elétrons não compartilhados da camada de valência de cada átomo para completar o octeto, eu posso te mostrar uma outra parada, ó. Assim como o enxofre
pode sofrer expansão da camada de valência e acomodar até 12 elétrons, o fósforo também pode sofrer expansão da camada de valência e acomodar até 10 elétrons. Professor, como é que eu ia saber isso? Estou te contando. Então, esse oxigênio ele pode jogar mais um parzinho de elétrons para o compartilhamento. E pode ser que o fósforo fique representado assim, ó, o ácido fosfórico, né? Você não é obrigado a fazer isso na prova, mas você precisa saber reconhecer e não se assustar, né? Então, 2, 4, 6, 8, 10. Beleza? Fica o fosfato aí como desafio para você. Galera, espero que você tenha entendido. Se você pegar a aula inteira e pegar os exercícios da apostila agora, é só preencher, mas depois você olha lá no Anglobox que eu mando para você. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.